Sou a babaca por expulsar meu filho depois de ele revelar para os amigos de sua irmã que ela usa dentadura? Meu marido e eu temos uma filha de 14 anos e um filho de 16. Quando nossa filha tinha 8 anos, ela desenvolveu uma infecção bucal muito rara que devastou seus dentes e gengivas. Ela acabou perdendo todos os dentes e teve que fazer algum trabalho corretivo apenas para ter dentaduras. Obviamente isso foi muito traumático para ela, e ela ainda faz terapia para tentar lidar com isso. Nossa filha fica obviamente muito constrangida com isso. Nenhum de seus amigos sabia, na verdade, ninguém além de seu médico e dentista sabiam sobre fora da família, ela não queria que as pessoas soubessem. Ela tem muito medo que as pessoas descubram, e nem tira seus dentes na frente do resto de nós, ela tem medo que alguém veja. Ela e seu irmão tinham um bom relacionamento até que ele fizesse o que ele fez semana passada. De alguma forma ele agravou tirando sua dentadura sem que ela percebesse e mostrou para todos os amigos dela quando eles estavam aqui. Não apenas todos eles deram as costas para ela, mas também metade da escola estava a provocando sem parar. Ela teve até mesmo que mudar seu número de telefone porque dezenas de crianças estavam mandando mensagens de texto para ela com as coisas mais cruéis imagináveis. Eu nunca senti tanta vergonha de um dos meus filhos até aquele momento. Eu não sei onde nós erramos na criação dele, mas aparentemente ele pensou que seria engraçado. Depois que expulsei os amigos dela que estavam zombando dela e tê-la ajudado em um ataque de pânico, eu liguei para meu pai para buscar meu filho, e disse para ele fazer suas malas e dar o fora. Ele está morando com meus pais a 2 cidades de distância. Eles não sabiam o que aconteceu até 2 dias atrás. Eles apareceram porque levá-lo para a escola se tornou um incômodo, e eles queriam saber o que aconteceu. Quando eu expliquei, eles ficaram enojados, mas ainda queriam saber quando poderiam trazê-lo para casa. Eu perguntei a eles se eles poderiam matriculá-lo em uma escola na cidade deles, e eles concordaram, mas estavam chocados. Meu marido e eu conversamos, e nós simplesmente não podemos tê-lo aqui. Sua irmã o odeia, estamos tão envergonhados que não podemos nem pensar em ligá-lo. Sou horrível, mas eu não acho que nosso relacionamento possa se recuperar disso, e talvez seja disso que ele precise. Sem amigos, sem família além de seus avós, ter que recomeçar pode corrigi-lo. Meus pais vão ficar com ele até que ele faça 18 anos, mas acho que estamos muito sobrecarregados emocionalmente para tomar essa decisão agora. Sou a babaca por causar uma briga familiar por causa de uma piscina? Então, eu sei por experiência própria que o Reddit não é o mais compreensivo com pais de crianças pequenas, mas eu apenas quero opiniões de terceiros porque essa situação está me deixando louca e minha família está me dizendo que eu preciso superar. Eu sou uma mulher de 30 anos que mora com meu parceiro e nossos 2 filhos, de 7 e 3 anos. Minha irmã mais velha, Ava, também uma mulher de 30 anos, e seu marido recentemente compraram uma casa na área local. É um lugar muito bom com um grande jardim, você provavelmente pode imaginar pelo título, uma piscina. Eva recentemente organizou um churrasco em sua casa. Não era um grande evento, convidou a mim, nossos pais e nossos outros irmãos. Ela mencionou deixar as crianças brincarem na piscina, então eu apenas assumi que meus filhos também seriam incluídos. Nós estamos ensinando o nosso mais novo a usar o penico, então ele ainda usa fraldas no momento. No churrasco, eu estava preparando meu filho mais novo para a piscina, trocando-o para uma fralda de banho. Ava me puxou para um canto e me disse que ela não acha que seria higiênico o meu filho mais novo brincar na piscina, já que fraldas de banho não seguram urina, e ela pediu que ele não nadasse na piscina com as outras crianças brincando. Eu não achei isso justo e disse para Ava que muitas pessoas, adultos e crianças, fazem xixi na piscina, e que não seria diferente de uma piscina pública. Então qual o problema? Ela estava sendo muito condescendente e não quis me ouvir de jeito nenhum, e disse que ele poderia brincar quando ele souber usar o pinico, e disse que não seria justo com as outras crianças. Nesse ponto meu filho estava chorando porque ele queria nadar na piscina, e eu disse a Ava que ela estava sendo insensível, mas era sua casa e sua piscina, então faça o que quiser. Ava me acusou de tentar culpá-la e me disse para esquecer isso. Nesse ponto eu já estava ficando irritada e disse para meus pais e nossos outros irmãos o que Ava fez.
Eles disseram que não era nada demais e que não vale a pena brigar com ela por isso, e para não deixar isso me incomodar. Eu não estava feliz com isso, porque essencialmente isso significa que eles estão do lado dela e minimizando a forma como ela tratou a mim e ao meu filho. Saí do churrasco mais cedo com minha família porque não nos sentíamos bem-vindos depois disso. No dia seguinte, Ava me mandou uma mensagem, dizendo que ela sentia muito que eu estava chateada e que ela não estava tentando excluir meu filho por causa disso. Definitivamente não parecia um pedido de desculpas e eu disse a ela que não queria ouvir e que ela prejudicou seu relacionamento com seu sobrinho e não era ela que teve que lidar com ele chateado. Ava começou a agir com grosseria do nada e disse que eu estava sendo dramática. Eu disse a ela para crescer e que eu tinha uma razão muito válida para estar irritada, e que ela precisava parar de agir como uma adolescente. Ava mostrou essas mensagens para todos e deixou tudo meio incerto. Eu acho que estou certa, mas o resto da minha família não parece concordar. Sou o babaca por mandar minha mãe para a prisão. Minha mãe está presa por fraudar o governo por mais de 10 anos, e finalmente foi pega cerca de 2 anos atrás. Fui intimado pelo tribunal a testemunhar e acabei sendo o depoimento que a mandou para a prisão federal. Ela está na prisão há pouco mais de 1 ano. Como resultado, nos afastamos. No entanto, não tive muita escolha, porque minha profissão atual tem requisitos legais rígidos que eu não posso arriscar quebrar ou vou perder tudo. Avançando para a semana passada, meu avô materno faleceu repentinamente por complicações de um derrame que ele teve há 2 meses. Todos estão tristes e devastados, e tem sido difícil conciliar a perda durante o Covid-19. Muitas prisões concedem licença para aqueles que desejam comparecer ao funeral de seus entes queridos, algo que já tínhamos que fazer em fevereiro, quando minha avó faleceu, e fui eu quem preencheu a papelada e fui 100% responsável por minha mãe durante sua licença. Então, assim que recebi a notícia do falecimento do meu avô, comecei a papelada, mas parei porque descobri que meu avô vai direto para a cremação sem funeral ou cerimônia, porque era isso que meu avô queria, e eu disse à minha família que não deixaríamos minha mãe já que não haveria funeral. Minha família entendeu. Avançamos para hoje, quando meu irmão me ligou para agradecer por deixar minha mãe sair. Chocado e confuso, perguntei o óbvio: do que você está falando? Acontece que, descobri, ligando para a prisão, que minha tia liberou minha mãe com documentos falsificados, onde eles falsificaram minha assinatura e deram minhas informações de contato, e disseram à prisão que havia um funeral e que a presença da minha mãe era necessária. 1. Eu moro em uma província separada. 2. Não havia funeral ou cerimônia, não havia razão alguma para ela estar fora da prisão durante a pandemia, especialmente quando prisões são pontos críticos de Covid-19. Então eu tive que chamar a polícia porque, se eu fosse pego, poderia perder meu sustento, minha licença e uma carreira que amo. No final, minha mãe não queria passar pelo luto na prisão e não tinha nenhum respeito pela saúde e bem-estar de ninguém. Eu mandei mensagem para todos na minha família para encorajar minha tia a mandar minha mãe de volta para a prisão, ou eu não teria outra escolha além de chamar a polícia e acusar minha tia de roubo de identidade e emitir um mandado para minha mãe, algo que eu realmente não quero fazer. No entanto, minha família está me chamando de babaca insensível, por não permitir que a família se reunisse para passar pelo luto, porque eu não posso estar lá e estou descontando neles. Então eu liguei diretamente para minha tia e gravei a ligação. Eu disse a ela que se ela não devolvesse minha mãe para a prisão ao meio-dia de amanhã, eu chamaria a polícia e faria que emitissem um mandado para minha mãe e acusaria minha tia por roubo de identidade. Sou o babaca por não permitir que minha família me use para burlar a prisão de minha mãe. Edit, falei com meu advogado e perguntei como foi possível que minha tia pegasse minha mãe na prisão. Acontece que, devido à pandemia, os visitantes não são permitidos. Os presos que estão licenciados passam por todas as etapas para sair, mas os membros da família estão do lado de fora esperando, e em uma página que eu não vi originalmente, eles tinham o endereço da minha tia como um endereço potencial para minha mãe ficar, mas foi colocado como secundário, não como primário. Então eu acho que ocorreu uma falha grave, mas não terei respostas definitivas até ligar na segunda-feira. Edit 2. Pessoal, por favor, parem de assumir que meu irmão será preso. Ele é muitas coisas,
mas não ajudaria minha mãe ou tia com essa fuga. Na verdade, ele é uma vítima do luto que só queria ver a mãe pela primeira vez desde a pandemia e ficar triste pelo nosso avô. Ele também está sendo um babaca, porque ele acha que eu deveria deixar todos eles terem seu luto. É uma situação de me asterisco, mas meu irmão não fez nada ilegal, se acalmem. Edit 3, meu irmão é menor de idade, 14 anos, gente, então não. Ele não poderia liberar minha mãe. Então, por favor, parem de perguntar isso. Outra coisa, eu não odeio minha mãe. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 11 anos, mas ficou com meus outros irmãos e teve mais e me realocou em outra família sem envolver a província. Ela não tinha direitos parentais sobre mim, porque ela os transferiu para essa família. Nessa época, enquanto eu não estava sob sua custódia, ela continuou recebendo benefícios do governo, alegando que eu ainda estava com ela. Os benefícios que ela reivindicou estavam além de benefícios básicos para crianças, além de mais dinheiro do governo que ela não tinha direito. Não pude ser tão detalhado quanto queria por causa do limite de 3.000 caracteres. Tudo desabou cerca de 3 anos atrás, quando ela foi presa por fraude de mais de $5.000, e então eu estava sendo investigado por causa disso, além do fato de eu não estar ciente de nada disso. Contexto: eu me reconectei com meu avô quando estava na universidade e éramos muito próximos. Todos os meus irmãos foram instruídos a testemunhar. Eu não queria porque não queria me envolver. Eu disse isso à promotoria, então eles me intimaram. Não, eu não posso me recusar a responder, isso não funciona aqui. Em segundo lugar, depois de muitas conversas que tive com meu próprio representante legal na época, era melhor eu testemunhar, então assim eu fiz. Durante esse tempo, sua história violenta foi mencionada, então, vocês que continuam mencionando que ela não é uma pessoa violenta, estão errados. Ela acabou sendo pega em um crime não violento, que é na verdade violento, porque casos como esse tornam mais difícil para pessoas receberem benefícios aos quais elas têm direito. Sem falar que ela tem um histórico de fraude que começou com a minha avó, sua própria mãe, e meu avô, que, aliás, também testemunhou contra ela. Acredite, ninguém queria ajudar a mandá-la para a prisão. Toda essa história a levou a ser condenada a 5 anos, o que significa que ela acabou na prisão federal, porque a prisão provincial é para sentenças de 2 anos ou menos, e a federal de 2 anos ou mais. Eu nem a chamo mais de mãe, mas chamei nesse post por causa do anonimato e simplicidade. Por que eu menciono o Covid-19? Porque ainda vivemos ativamente em uma pandemia, independente dos estágios de reabertura em que estejamos. Ela não foi testada para a Covid-19 e as prisões são atualmente pontos críticos. Então, sim, eu não a quero perto de meus familiares imunocomprometidos, que, aliás, inclui minha tia que está lutando contra o câncer de mama. Não quero que as pessoas morram de Covid-19 ou mesmo tenham. Ela pode passar pelo luto como todo mundo, em casa, mas sua casa é uma prisão. Contei tudo isso ao diretor da prisão em que minha mãe está, enquanto também estava ao telefone com o detetive com quem falei ontem e meu advogado. 2 investigações estão acontecendo agora. Quem autorizou a licença de minha mãe na prisão e o roubo de identidade da minha tia, o qual eu provavelmente recorrerei à justiça. E tudo mais que a corte decidir acusá-la. Eu postei isso para me tranquilizar, porque minha dor e desamparo não estavam me oferecendo a capacidade de olhar para isso objetivamente. Então obrigado a todos que disseram que não sou babaca. Sou a babaca por expulsar meu namorado por não ser másculo. Eu sou uma mulher de 28 anos, trabalho como jardineira, encanadora e técnica de manutenção em uma casa de repouso. Os turnos variam de 8 a 15 horas. Meu namorado, um homem de 26 anos, está desempregado. Ele tem alguns trabalhos estranhos, como consertar cortadores de grama, mas paga apenas $50 por semana e às vezes até fica no vermelho. É apenas um de seus hobbies. Ele não tem vontade de trabalhar e eu estou bem com isso. Eu faço muito dinheiro, então podemos viver dessa renda. Em troca, ele faz a maioria das tarefas domésticas, como cozinhar e limpar.
Claro, eu ajudo ocasionalmente, mas já que eu tenho um trabalho mais manual, eu não faço tanto. Mas estou mais do que disposta a ajudar quando ele pede. Ele tem estado interessado em podcasters de macho alfa no Instagram e TikTok ultimamente. Ele está começando a vomitar coisas misóginas, e mesmo quando tento corrigir algumas informações falsas, ele zomba e diz que eu não entenderia. Ele fala sem parar sobre como ser mais másculo e o papel masculino na sociedade, e que os homens sempre precisam lutar e prover, etc. Hoje ele falou sobre como as mulheres têm uma vida tão fácil que podem ficar sentadas sem fazer nada o dia todo enquanto os homens pagam por elas, que os homens sempre carregam o fardo. Eu explode. Eu disse a ele que eu ganhei todo o dinheiro nessa casa e paguei tudo enquanto ele podia trabalhar em seus cortadores de grama como hobby. Eu disse a ele que se ele quisesse ser mais másculo como aqueles caras que ele idealiza, especialmente aqueles sobre rotina, ele poderia arrumar um trabalho, ao qual ele empalideceu e disse que era diferente. Eu disse a ele nesse caso, que eu deveria encontrar um homem mais másculo que possa prover para mim e meus futuros filhos, algo que ele elogia mas nunca faz. Ele saiu furioso e levou suas coisas para a casa de um amigo nosso. O amigo Derek disse que eu estava sendo muito dura com ele e que deveria dar-lhe uma folga. Eu nunca quis dizer o que disse, eu só queria que ele saísse dessas coisas que estava assistindo. Eu não me importaria que ele assistisse influências positivas, mas todos os que ele assiste estão atacando mulheres. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!